Quando a guerra começa, os países tomam decisões urgentes, rápidas e por isso acabam por cometer imensos erros. Mas, mesmo assim, há países que, apesar de terem perdido guerras, tornaram-se gigantes econômicos. Como, por exemplo, o caso da guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, onde a Coreia do Sul tornou-se uma supergigante hoje, com a Samsung e a Toyota como sendo os seus grandes representantes. A guerra do Vietnã, que destruiu por completo o Vietnã e hoje o Vietnã é um gigante. A guerra dos dias em Israel, mas que hoje Israel tornou-se uma potência tecnológica e militar. A Segunda Guerra Mundial, que fez da Alemanha completamente destruída e hoje a Alemanha é a maior economia da Europa. Esses países fizeram aquilo que a maioria dos países que estavam em guerra e alguns que estão em guerra não fizeram, porque continuam a cometer os mesmos erros. E quais são esses erros? Vamos começar pelo erro crasso que tem a ver com vamos todos para a guerra. Ou seja, pouquíssimos países conseguem separar alguns cérebros que não podem ir para a guerra, porque quando a guerra acabar, a economia tem que voltar. Para a agricultura, pessoas X não vão. Para a tecnologia, pessoas X não vão. Para a educação, pessoas X não vão. Os países cometem o erro de mandar todos para a guerra. Porque se você é homem, tem idade ativa, ou é mulher, tem idade ativa, tens que ir para a guerra. Esquece-se de que a guerra vai acabar e precisaremos de cérebros para manter a economia a funcionar. Não é que essas pessoas que ficam são as mais inteligentes, são as mais sábias, são os filhos dos tais. É que o país precisa evitar o erro de mandar todos para a guerra, para quando a guerra acabar, ganhando ou perdendo, não tiver pessoas para poderem voltar a aquecer a economia. É preciso escolher cérebros para todas as áreas que não podem ir para a guerra. A menos que todos tenham acabado, inclusive os monamis, aí sim esses vão ter que ir para a guerra. Enviar todos para a guerra costuma ser um dos primeiros erros econômicos que a maioria dos países cometem na guerra. Antes de dizer aqui os outros 4 erros, quer dizer, 5 erros, porque guardei também um bônus, faz like neste vídeo, se faz favor, subscreve e partilha, porque a ideia é que esse material aqui seja entregue a muito mais pessoas e, quiçá, poderá chegar a um corpo governativo do seu país, a administração, né, aos big boss do seu país, e se calhar poderão ver deste vídeo aqui uma lição que presta, assim, calhar, aplicarem para o seu país, ou então também poderá apenas servir para o enriquecimento da cultura geral dos teus. Portanto, partilha, faça like, se faz favor. Os meus livros estão todos disponíveis na Amazon. No meu site, na aba livros, ou no primeiro comentário está ali o link, clica ali, é meu WhatsApp, eu falarei consigo pessoalmente. Ler faz bem à saúde, faz bem à espiritualidade, faz bem à intelectualidade. Portanto, não meça esforço em gastar 15 euros, 15 mil kwanzas com enriquecimento e proteção da sua saúde. Ponto. O segundo erro é não procurar um aliado forte, que não esteja em guerra, que não está na guerra, que não quer fazer parte da guerra, para que quando a guerra acabar, ele te possa ajudar a reconstruir o seu país. Muitos países, quando estão em guerra, procuram sim por parceiros internacionais, potentes também, que acabam por envolvê-los na guerra. Aqueles países acabam por se tornar inimigos dos outros também que estão na guerra. Eu preciso procurar alguém que seja grande, ao ponto de amanhã me emprestar dinheiro e capital para poder reconstruir o meu país, mas que este não pode estar incluído na guerra. Eu não lhe posso convidar para a guerra, porque se ele também fazer parte da guerra, vai também gastar dinheiro com a guerra, e se alguma coisa correr mal e eu for sancionado, ele também pode ser sancionado. E amanhã, quando eu estiver longe da guerra, não terei quem me vai emprestar dinheiro, ou tecnologia, ou capital para poder me reconstruir. Portanto, guardar um aliado que não esteja na guerra para que possa amanhã sustentar era fixe. Eu queria dar aqui o exemplo da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, que salvou a Alemanha e quase toda a Europa, só que também os americanos estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Mas a América não estava tão envolvida assim como estava, por exemplo, a Europa nessa Guerra Mundial, tanto que foi a América que salvou estes outros países que aplicaram também os segredos que direi aqui no final deste vídeo. E o terceiro erro que os países cometem tem a ver com a impressão de dinheiro.
Geralmente as grandes potências que têm moeda forte, dólar, euro, yuan, em caso de... Até países também com moeda fraca, imprimem moeda para poderem comprar, tirar para a guerra, poderem comprar insumos para as famílias, esquecem por completo a economia, apenas imprimem dinheiro. Só que isso é um erro econômico grave, porque acaba por elevar os preços dos bens e serviços. A moeda acaba por desvalorizar por completo. E no pós-guerra, a moeda fica sem valor, não se pode imprimir mais, porque já se imprimiu ao limite, porque a guerra custa muito caro, e os países são obrigados muitas vezes a criar uma nova moeda ou a abraçarem a moeda de outro país. Ou então a desvalorizarem um limite, ou então a criarem um lasco à sua moeda, como aconteceu já em alguns países. Ou seja, a nossa moeda agora vai ser o ouro, vai ser o petróleo, vai ser o ferro, vai ser o cacau, porque aquela economia não tem mais como gerar bens e serviços, porque ela acabou por se desvalorizar por completo. Portanto, imprimir moeda é um dos erros econômicos que os países cometem em tempo de guerra, e o mais sensato, claramente, é solicitar empréstimo. Podes imprimir, até uma certa capacidade, mas não a ponto de levar a desvalorização da moeda a mais de 200%. O quarto erro tem a ver com ir para a guerra com aquilo que tenho. Muitos países, claramente, em função da honra, defesa do povo, do território e não só, provocam, são provocados para uma guerra, e chega um momento em que tu tens que ir para a guerra, porque o outro já entrou ou porque você tem de ir. E muitos países, infelizmente, cometem o erro de irem com o que têm. O que é que eu tenho? Tenho muitas pessoas, uma população, ou tenho um exército vasto. Mas isso é um erro grave. Só se vai para uma guerra quando o país sabe que tem todas as variáveis compostas. Tem tecnologia aplicada para lutar, tem vantagem competitiva, tem material, tem pessoal, a economia não vai estar abandonada. Acima de tudo, o outro erro que também costuma-se ignorar: qual é o custo da guerra? Qual é o custo da oportunidade? O que é que eu perco indo para a guerra? O que é que eu ganho indo para a guerra? Ir apenas com aquilo que eu tenho significa que eu não calculei o custo da guerra. Tudo bem, fui invadido, mas se calhar, se eu calcular agora, a invasão pode terminar a 50%, do que se eu for lutar e terminar a minha a 100%. Muitos territórios foram completamente capturados, porque mesmo eu sabendo de que eu sou inferior, só tenho pessoal, ou só tenho tecnologia, ou só tenho alimentação, ou só tenho uma coisa para essa luta, mesmo assim eu vou. Posso que, se eu olhar para mim e dizer, calma aí, o que é que eu tenho para essa guerra? Como é que eu estou? Não estou em condições. Eu negocio, dou aquilo que ele precisa. E para prevenir que aquele me vá conquistar amanhã outros territórios, durante essa janela de tempo que eu negociei, eu vou me preparando para amanhã, para os dias difíceis que vão vir amanhã. Porque quando você cede um terreno a outra potência, não vai demorar para essa potência voltar a tirar mais terreno. Por exemplo, pela qual a guerra na Ucrânia e Rússia está a demorar tanto. Por exemplo, pela qual está difícil ter acordos, porque a Ucrânia teme que, se a Rússia receber X cidades, amanhã vai querer mais. Só que, às vezes, esse tempo que eu te dou X cidades é o tempo que eu tenho para poder me preparar para o futuro. No entanto, ir para a guerra com aquilo que se tem apenas é um erro econômico, porque os danos da guerra poderão ser maiores do que se eu tivesse negociado agora. Quais são os danos da guerra? Posso perder mais cidade, mais cérebros, mais economia. Portanto, posso perder muito mais do que se eu pudesse ter negociado. Se nós olharmos para o caso da Coreia do Sul, do Vietnã, de Israel e também, inclusive, da Alemanha, que usou o Plano Marshall, então logo acabou a guerra, eles usaram a mesma fórmula para que pudessem tornar-se as potências, os gigantes que são hoje. Olharam na tecnologia, ou melhor, na educação dos cérebros, porque a educação é que gera a tecnologia é conhecimento, produzir conhecimento para que as coisas sejam feitas com mais facilidade, mais baratas, muito mais rápidas. Industrializaram-se. Conhecimento, industrialização, para que a força humana fosse poupada e que se pudesse produzir muito mais com capital, com máquina. 3. Voltar a investir na pessoa. Primeiro é a pessoa, que é conhecimento, depois é máquina, depois é novamente a pessoa, para que tão logo a máquina e a tecnologia atingem o limite, a pessoa tem que querer mais. Essa riqueza volta para a pessoa,
e, acima de tudo, a terra. Tudo que eles tiveram, colocaram na economia. Tudo que sai da terra, transformaram com a tecnologia que eles produziram e puseram na economia, na pessoa. Tudo que a pessoa criou, puseram na terra, puseram na máquina. O que acontece nos países que falharam depois da guerra é que tudo que sai da terra, mandaram para fora. A tecnologia não se criou porque a educação foi setorizada. Quem estudou? Filho do A, filho do B, filho do C. Estudou o quê? Estudou economia, finanças, sociologia, psicologia. Nas tecnologias não foram. Porque, não há preocupação em juntar todas as variáveis para poder transformar a economia. Se esses países que falharam depois das guerras, até alguns também recorreram a empréstimos vários, mas mesmo com empréstimos vários não conseguiram sobreviver, é porque o dinheiro do empréstimo ou só colocaram na terra, para ter recursos naturais, ou só colocaram nas máquinas, muitas máquinas sem pessoas para manusear, sem pessoas para fazer manutenção, sem pessoas para poderem criar mais máquinas. Até às vezes usaram as máquinas, mas depois as máquinas estragaram e ninguém mais podia renovar as máquinas. Por isso é que existem muitas máquinas paradas em alguns países. Máquinas que foram importadas, compradas com empréstimo. E muitos desses países que venceram, mesmo depois de terem perdido a guerra, não imprimiram dinheiro durante a guerra. E se imprimiram, não ultrapassaram os limites recomendáveis, como por exemplo, superar os 120% a nível de inflação. Os países continuam a cometer os mesmos erros econômicos durante as guerras. E se nós olharmos para a África, a coisa é muito mais dolorosa, porque é difícil encontrarmos um país que prosperou em África depois da guerra. E se nós olharmos os países que estão em guerra hoje em África, qual dos países não ignorou as pessoas, não está a enviar todos para a guerra, tem cérebros para alguns setores de recuo, não está a imprimir dinheiro, acima de tudo está a aplicar tecnologia, capital, pessoas nas guerras. Está em guerras modernas para que possa ter menos danos humanos, menos danos materiais e poder assim acabar a guerra vencendo ou perdendo, mas tendo claramente uma beca e, acima de tudo, qual dos países africanos que está agora em conflito tentou negociar antes de ir à luta? Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, Deus abençoe como sempre. Amém.